tudo bem? Hoje eu quero conversar com você sobre o medo. O que é isso? O que é medo? Medo é uma emoção que surge sempre que eu vivencio uma situação de perigo que possa afetar ou colocar em risco a minha segurança ou a minha vida, ok? O medo, ele é fundamental, uma dose de medo ele é muito saudável, porque me protege do perigo, me protege me traz uma noção dos riscos que é saudável que ocorra, tá bom? Qual que é o problema? Quando surge um problema? Quando eu sinto mais medo do que eu deveria. Quando, ao invés do medo ser um mecanismo que me protege, ele virá algo que me impede, que me bloqueia, inclusive de enfrentar e lidar com situações que possam até me trazer crescimento e desenvolvimento. Ok? Outro momento que é muito comum do medo surgir é quando vivenciamos algo novo, algo desconhecido. Todos nós tememos o que nós não conhecemos. É um processo natural, ok? Se eu vou lidar com algo que é novo, que é desconhecido, naturalmente eu vou visitar a sensação de medo. E esse não é o problema. O medo só se torna um problema quando em situações como essas, de algo novo, de algo desconhecido, o medo fique maior do que a minha capacidade de enfrentar, de lidar com esse algo que é novo. Entendeu? E como lidar com situações como essa? Qual que é a melhor forma de lidar com o medo? Algumas pessoas acreditam que o oposto do medo é coragem, e não é verdade. Coragem é a capacidade de enfrentar os nossos medos. Não quer dizer que uma pessoa corajosa não tenha sentido medo. Todos nós sentimos medo. O que acontece é que pessoas corajosas, elas enfrentam o medo, ok? Como eu estou diante de algo novo que traz o medo, cria-se a sensação de que nós vamos correr algum risco. E sim, nós corremos, na verdade, diante de todas as ações que nós praticamos, nós corremos o risco. O risco de acertar e o risco de errar. Se eu acertar, ótimo. Isso quer dizer que aquilo que eu pensei, mesmo sendo desconhecido para mim, quando eu coloquei em prática, foi assertivo, deu certo. Mas e se eu errar? O que quer dizer quando eu faço algo e erro? Quer dizer simplesmente que a forma que você pensou que daria certo, não dá certo. Que existe uma outra forma que dê certo, que não é a que você escolheu. Entendeu? O problema é quando eu acredito que porque deu errado é porque eu não dou conta, ou é porque eu não tenho capacidade, ou porque não tinha que ser. Não, não. Eu só pensei que a forma mais assertiva seria daquele jeito e na verdade não é. É de outro. Então eu preciso pensar uma outra forma de fazer aquilo que possa dar certo.
entendeu? É muito importante eu desenvolver a crença de que eu posso mudar qualquer situação com o meu empenho. Não é porque deu errado que aquilo não é para ser. Eu posso fazer diferente e aquilo pode passar a dar certo, ok? Não identificar com a culpa. Às vezes é algo novo, existe um risco, eu fico com medo de errar, penso a melhor forma de fazer aquilo, imaginando que eu vou acertar, faço, erro e me culpo por ter errado. O que essa situação me traz? Me traz o aprendizado de que aquela escolha que eu fiz, aquele caminho que eu achei que seria o melhor, não é. Ponto. Só isso que significa. Não tem nada a ver com capacidade, não tem nada a ver com o que tem que ser. Os maiores empreendedores erram muito até acertar. Muito mesmo. Se você for investigar, você vai descobrir que é muito mesmo. E não quer dizer que porque eu errei algumas vezes que eu seja fracassado, fracassada, não. Isso só está querendo dizer que eu não estou refletindo sobre as minhas escolhas, principalmente quando o erro é repetido, né? Existem algumas situações em que nós praticamos o mesmo erro várias vezes. Vou dar um exemplo. Tema de relacionamento, por exemplo. Às vezes a gente troca de companheiro e parece a mesma pessoa. A gente atrai o mesmo perfil. Nossa, é mesmo, Flávia. Por que isso acontece? Porque eu não estou aprendendo com os meus erros. Eu me cobro porque eu errei, mas aquela situação está me trazendo uma oportunidade para eu identificar o que eu errei para mudar. Mas se eu não faço essa reflexão, peraí, se eu escolhi esse caminho e esse caminho deu errado, qual que é a minha parcela nisso? Volta naquele outro vídeo que a gente estava comentando sobre a responsabilização. Qual que é a minha responsabilidade nisso? A partir do momento que eu faço diferente, eu passo a atrair e vivenciar situações diferentes, porque aquela situação me trouxe aprendizado, tá bom? Então, tá sempre essa frase, eu gosto muito e ela é muito importante. Se aconteceu daquele jeito, tá sempre tudo certo, do jeito que aconteceu, até porque foi real. Foi a realidade. Se aconteceu daquele jeito, é porque podia ser daquele jeito. Está certo. Diferente de estar bom, ok? Não é que está tudo sempre bom. Não, está tudo sempre certo porque aconteceu daquela forma. Não adianta eu brigar com o que aconteceu. Mas eu posso lidar com aquilo de uma forma diferente, ok? Voltando lá no nosso assunto inicial, que é o medo, qual que é a relação disso tudo? Se eu faço uma escolha, erro, aquele medo pode naturalmente crescer se eu associar o meu erro à incapacidade, à derrota, a fracasso, porque aí eu deixo de fazer por medo de confirmar, de alimentar minha crença interna de que eu sou um fracasso, de que eu não seja capaz, enfim, entendeu? Eu deixo de agir, inclusive por medo de confirmar uma crença interna que eu tenho que eu sou incapaz. E muitas vezes acontece da pessoa reforçar isso verbalmente. Aí, tá vendo? Sabia que ia dar errado. Essas coisas não são pra mim. Eu não sou capaz. Então, reflita. Todos nós somos capazes. Todos nós temos condições de mudar, de aprimorar e de fazer de novo de uma forma diferente. Se você fez de um jeito e não deu certo, isso só quer dizer uma coisa, que para dar certo tem que fazer de outro jeito, ok? E o melhor
aspecto a ser evidenciado, reforçado, grifado nisso tudo é: não permita que os seus medos roubem o melhor que você pode ser, roubem os seus sonhos, roubem o seu eu melhor, o melhor que você pode se tornar. Porque muitas vezes, por medo de não acertar, eu deixo de experimentar, inclusive em algumas situações de acertar e em outras de fazer diferente, de outro jeito e acertar, entendeu? Ok? Deixe seus comentários, que eu vou fazer o possível para responder o mais rápido, tá bom? Até o próximo vídeo.